Eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Marcos, capítulo 7, versículo 10. Marcos 7. Todo mundo encontrou? Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí? Acho que é porque eu estou com problema de ouvido. Voltando de gripe, a gente fica meio moco, né? Acho que é isso. Muitos estão aí se recuperando ainda, né? Mas foi um surto muito grande de gripe, problema de garganta de muitas pessoas mas graças a Deus estamos todos bem e Deus continua restaurando e melhorando as nossas vidas. Muito bem, Marcos capítulo 7, a partir do versículo 10, Jesus disse assim: Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Nós temos trabalhado, nós temos pregado sobre as citações de Jesus no Antigo Testamento. E aqui, Jesus está chamando-nos a uma verdade excepcional. Honra teu pai e tua mãe. É algo maravilhoso de se ouvir. Mas, mais maravilhoso ainda é pegar essa palavra, pegar essa citação de Jesus e colocar no nosso coração e vivenciá-la. Porque, veja, irmão, é lamentável demais, demais mesmo. Vemos os nossos dias que a relação familiar está abalada, está em ruína, tem se deteriorado. E isso por causa de brigas, por causa de divisões, vamos dizer, ideológicas, por causa, às vezes, Mas é incrível, ó. Um besouro no olho. Por causa de divisões ideológicas, por causa, vamos dizer, de coisas que poderiam não ser nada, mas tem distanciado famílias. Repartilha de heranças, tudo isso tem minado famílias. Política, você já imaginou? Isso tem rachado famílias. Isso tem sido perverso. E veja bem, quando os pais, o pai ou a mãe morrem, as famílias se desintegram, se elas estiverem nesse círculo lamentável. Elas ruem, elas quebram. Nessa vida frenética que nós vivemos, moderna, nessa galopagem rápida aí da vida, né? Nós podemos ver que as relações se perdem na distância. Elas ficam longe, tem diminuído o diálogo, a diversão. Eles têm, de uma certa forma, mudado para um pseudo, vamos dizer, aplicativo, para uma pseudo rede social, enfim, tem minado e quebrado os relacionamentos, diálogos. Você chega na casa de alguém hoje para conversar, um no celular, outro no outro, e você vai ficar também no celular, porque não tem com quem conversar. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. E tudo isso tem feito com que, vamos dizer, não se ore mais juntos. Tem acontecido de que aquela junção de para solucionar problema em família tenha ficado obsoleto. Nada mais. É como se nada mais importasse. É como se nada mais tivesse importância. E nos nossos dias, nós somos testemunha de coisas absurdas, onde não há respeito entre as pessoas. Não, o respeito subiu, principalmente, não só pelo semelhante, mas principalmente pelos pais, pela mãe e pelo pai. Isso tem sumido. Não se trata mais um pai e uma mãe como deveria ser tratado. Com honradez, com respeito, isso tem sumido. Vivemos um mundo caótico. Sumiu o amor, sumiu a compreensão, sumiu o cuidado um pelo outro.
e vai piorar. Diga-se de passagem, vai piorar. A questão é essa. E eu não falo nem a nível, vamos dizer, desse desamor pelo semelhante, dessa descompreensão pelo semelhante, desse falta de cuidado pelo semelhante. Eu falo a nível de família, a nível de pais, porque que são os mais, como é que eu posso dizer, importantes nessa causa. O seio da família, o pai e a mãe são primordiais. É nesse contexto. O que nós vemos hoje, e claro, não generalizando, né, o que nós vemos hoje, são tratamentos perversos de filho para com os pais. Isso tem quebrado famílias. Na modernidade, do que nós vivemos hoje, nós temos visto que os pais hoje, infelizmente, eles não ensinam mais os filhos a questão, vamos dizer, do respeito, a questão da cordialidade. E sabe, irmãos, aqui tem uma coisa tão séria, e que diz respeito a todos nós, é que nós temos filhos, nós somos filhos, e se nós não tivermos cuidado com eles, e se nós não cuidarmos daqueles que são nossos pais, a coisa entorta, mais ainda do que já está. Infelizmente, as crianças precisam ser respeitadas, e precisam respeitar os mais velhos, e isso não é ensinado. Veja, por exemplo, um homem e uma mulher casam-se para constituir uma família, e aí vem os filhos, e eles precisam cuidar desses filhos, mas no cuidado específico desses filhos, tem que haver educação, tem que haver ensino, com relação ao respeito, tem que haver todas essas coisas, porque nisso se aprende a honrar. Se aprende a honrar. Isso gera no coração dela honra para o futuro. Para o futuro. A família é a base da vida social. Ela é a base da vida social. E nós não podemos negligenciar esse ensino às crianças da infância. Precisa ser ensinado desde pequeno, porque isso vai levar ele ao respeito. Isso vai levar ele a compreender o que é de fato, de verdade, respeitar alguém. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que Jesus diz que tem que honrar pai e mãe, e ele faz aqui uma citação ele faz uma citação aqui de Êxodo capítulo 20. É tão interessante aqui nós entendermos isso, porque na realidade os seus opositores, os fariseus, os escribas, né, eles não honravam Deus de forma nenhuma, e nem tampouco o seu semelhante, porque eles viviam no contexto de uma pseudo, vamos dizer, achando que dava certo. Eles viviam assim, estavam completamente fora do padrão de Deus. Essa era a colocação aqui. Então, aqui Jesus está fazendo uma citação do Antigo Testamento de Êxodo capítulo 20, e ele diz algo interessante. Aqui, quando ele fala que Moisés disse isso, ele está se referindo ao que está dito lá. E ele diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Ele faz essa colocação. E no contexto aqui, desse capítulo, logo de início aqui, no capítulo 7, aqui no início, né, os fariseus, vindo de Jerusalém, eles vão ter um contato com Jesus, vão conversar com Jesus, e aí eles veem que os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, e isso aí, eles começam a perguntar a Jesus, por que eles estão comendo sem lavar as mãos. É tão interessante, eles se preocuparem com isso, e não se preocuparem com o ser humano, com o semelhante. Domingo passado, no dia 8, eu preguei sobre um tema, que eu usei até Mateus capítulo 15, que Jesus também faz uma citação, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E os fariseus levantam aqui as mesmas questões que eles levantaram lá com Jesus. As mesmas questões, tradição, preceitos de homem, ensinos errados, as mesmas questões eles vêm trazendo e querendo, vamos dizer, cobrir
aquilo que de fato e de verdade Deus queria que eles fizessem. Mas Jesus os repreende. Jesus bate de frente com ele e faz a citação de Isaías. Ele diz: olha, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus faz essa citação, mostrando que aqueles homens, eles aqui, eles não estavam nada interessados em fazer a vontade de Deus. Eles não estavam nem aí para a honra, não estavam não. Então aqui no versículo 10, ele faz essa citação de Êxodo capítulo 20. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Com promessa. E sabe, irmãos, isso aqui precisa ser bem entendido por nós. Honrar pai e mãe pode ser visto em 3 pilares. Primeiro, nos primeiros anos de vida, quando se é pequenininho, que se obedece àquilo que o pai ensina, aquilo que o pai manda. Segundo, nos anos intermediários, ou seja, já na fase adolescente, passando para adulto, respeitando o pai e a mãe, porque você já aprendeu, você precisa respeitar os ensinos dele. E na maturidade, quando você já está maduro e o seu pai está velho, você precisa ajudar e cuidar dele. Esse é um ponto, são 3 pilares importantes. E não podemos negligenciar isso. E aqui eu digo para os meus filhos: estou ficando velho e vocês têm que cuidar de mim. Eu não quero ir para asilo. Porque, veja bem, é uma coisa importante aqui que eu vou falar para vocês. O que a sociedade hoje faz é pegar os pais já velhos e rebola no asilo e pronto, para não ter cuidado, para não se preocupar com cuidado. Paga tudo e deixa lá. Não! Os velhos precisam ter comunhão, precisam saber que a sua família cuida dele. Isso é maravilhoso, irmão, porque vocês também vão ficar velhos, e se vocês ensinarem isso aos seus filhos, vocês não vão passar por isso. Vocês serão bem tratados na velhice. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que nós que estamos envelhecendo, a gente tem prazer em não fazer mais nada, não. A gente vai ficando velho, mas a gente não quer parar de trabalhar, não. A gente quer continuar, porque é da índole nossa. Peu, tu está aposentado. Não está, Peu? Pronto. Tu tem vontade de não fazer nada? Tem não. Não tem. Nós fomos envelhecendo, mas a gente não quer perder esse pique. E se nós formos colocá-lo num asilo, nós vamos morrer cedo. Esse é o ponto. Então, não podemos esquecer isso. Agora, fugindo aqui, saindo um pouco da introdução, eu quero trabalhar com vocês aqui em 3 lições básicas para nós aqui esta noite. Primeiro, o que significa honrar pai e mãe? O que significa honrar pai e mãe? Versículo 10, versículo 11, versículo 12, Jesus diz algo interessante. Vós, porém, escute bem aí, em Marcos 7, vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais e fazeis qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Honrar pai e mãe significa honrar, respeitar, significa cuidar dele com respeito. E sabe, irmão, deixa eu fazer aqui uma pergunta a você. É fácil? Não é não. Nem sempre é fácil. Mas a Bíblia nos mostra que é possível. Agora eu vou dizer uma outra coisa aqui para vocês. Pai e mãe não é perfeito. Nunca vai ser. Porque todos nós somos imperfeitos. Pai e mãe erra? Erra. Sim. Os meus pais erraram muito? Sim. Vocês erraram com os filhos de vocês e eu errei com os meus? Sim. Porque nós erramos. Nós erramos. Então, não são perfeitos. Então, isso vai acontecer problema. Mas será possível contorná-los de maneira saudável. Os pais irritam os filhos? Irritam demais. Tem hora que você diz uma coisa, o filho fica zangado com você. Mas os filhos precisam ter paciência, ponderação, e não sair gritando com os pais. Precisam honrá-los e achar solução para o problema.
Isso é importante. Agora, quando eles vão aprender isso? Quando nós ensinamos. E quando nós ensinamos? A partir de criancinha. Porque depois de adolescente é mais difícil. É complicado. E eu sei que muitos de nós já passamos por coisas assim. E o que significa honrar pai e mãe? Significa estar atento a eles. Veja que pai e mãe são autoridades na família e eles têm uma responsabilidade muito séria. Muito séria. A responsabilidade de pai e mãe é séria. Ele precisa educar os filhos para a vida. E não é fácil, irmão. Não é fácil. Educar filho para a vida não é fácil. Ele precisa ensinar os filhos a caminhar, o caminho do Senhor. E muitas vezes você ensina e o filho se desvia. E você se frustra. Mas nem por isso você pode deixar de ter, tem que continuar lutando. E não é fácil, é uma tarefa difícil. Os pais precisam ser exemplos para eles. Nós precisamos ser exemplos para nossos filhos. Porque eles vão refletir, eles vão ver em nós o que nós fazemos e eles vão se espelhar nisso. Se você é um pai que mente, seu filho vai aprender a mentir. Se você é um pai que não ama a sua esposa, seu filho vai aprender que aquilo é normal. Se você é um pai omisso, ele vai se criar um filho omisso, ou uma filha omissa. Nós precisamos estar atentos a isso. Os pais, como eu já disse, eles não são perfeitos, mas eles merecem honra dos filhos, pelo trabalho que eles fazem. Os pais trabalham muito para constituir sua família. Colossenses capítulo 30, versículo 20, diz assim: filhos, em tudo obedeceu vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Deus se agrada disso. À medida que vamos crescendo, vamos ganhando independência, esse relacionamento com os pais vai mudar, isso é normal. É mais do que normal, vai mudar sim. Você para de obedecer a ordem deles, sim, você vai parar. Mas os ensinamentos dos pais se tornam conselhos que devem ser seguidos. Porque quando nós ensinamos os nossos filhos, e eles, vamos dizer, chegam na hora de cuidar da vida deles, aquilo que nós ensinamos não pode ser tirado do coração. Isso é importante. Como adulto, não estamos mais sujeitos às ordens dos pais, mas isso não significa que temos que desprezar os seus conselhos, não, de forma nenhuma. Honrar é também estar pronto a colocar na mente e no coração todo esse ensino. Isso é honrar os pais. Isso é honrar os pais. Honrar é tratar bem. Meu irmão, eu fico tão feliz quando a minha mãezinha passa aqui, ela para falar comigo, eu dou um abraço nela, ela mora com a minha irmã lá, perto do Zé. Ontem, quando ela passa aqui, eu fico muito feliz em vê-la e abraçá-la. E ela fica tão feliz quando eu chego perto dela. Meu filho é o filho mais cheiroso do mundo, a pura graxa. Eu vou lá dar um cheiro nela, ela fica tão feliz. Mas nós precisamos de tratar bem. Tratar bem. Mostrando respeito, lembrar e agradecer pelos que eles fizeram, pelos que eles fazem para as nossas vidas. O trabalho dos pais é difícil, como eu já disse, é muito difícil. Mas um pouco de gratidão alegra o coração deles. Isso é maravilhoso. Se preocupe com seu pai. Pai e mãe precisam ser vistos em 3 aspectos. Em 3 aspectos. Primeiro, no aspecto do Antigo Testamento, né? No aspecto do Antigo Testamento, como entendiam e como praticavam isso. Essa ordem, né, ocupa uma posição importante dentro dos 10 mandamentos. Quando Jesus falou aí, né, que honrar pai e mãe, a honra honra teu pai e a tua mãe. Quando ele disse isso, essa ordem é um mandamento dele. É o mandamento mais que importante aqui. Veja que essa ordem, ela ocupa uma posição importante dentro dos 10 mandamentos. Os mandamentos que vinham antes desses aí, eram obrigações que tínhamos para com Deus, né? Por exemplo, os mandamentos lá, primeiro que Deus falou, né? Ele disse, adorar somente a Ele.
não fazer escultura, né, diante dele. Está falando disso aí. Mas a segunda obrigação para com o próximo. A segunda leva vamos dizer, de ordem de Deus é em relação ao próximo. Em relação ao próximo. Seja fiel ao esposo, seja fiel à esposa. Não mate, não roube, enfim. Vem falando dessas coisas. Então, honrar pai e mãe pode ser visto como uma ponte entre essas duas obrigações. Para com Deus e para com o próximo. Honrar pai e mãe. Desde criança eles eram ensinados a honrar pai e mãe. No Antigo Testamento você pode ler, eles eram ensinados a isso. E veja que eles obedeciam os mandamentos. Eles cumpriam a obrigação porque Deus estava ali, Deus havia ordenado. Então eles faziam isso. Eles seguiam fielmente o Pentateuco. Irmão, isso aqui é importante. Eles faziam isso. Josué, no capítulo 1, versículo 8, ele disse assim, não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Quando ele fala isso aqui, ele está mostrando e dizendo que, olha, vocês não deixem de ler o Pentateuco, porque era o livro que tinha, eram os 5 livros de Moisés, era um ensinamento para o povo. Então ele ensina isso. Lá tem toda a ordem de Deus, inclusive honrar pai e mãe. Não fugia isso. Então eles aprendiam isso aí. Obedecer à lei de Moisés deixou eles aptos a ensinar os filhos sobre o caminho de honrar os pais. Está vendo como é importante? Ensinar desde criança. Mas o tempo passa. O tempo passou. E quando chegou no tempo de Jesus, as gerações mudaram. As gerações até Jesus mudaram. E eles foram perdendo esse vínculo. Por isso que eu digo, irmãos, olha, que é importante nós entendermos isso. Se nós ensinamos os nossos filhos e cobramos dele, eles vão ensinar os filhos dele, vão cobrar, e isso vai se tornando um círculo. Era assim. Mas se alguém negligencia isso no caminho, a geração futura vai sofrer. E nós vamos chegar lá na frente, daqui a pouco nós vamos compreender o que eu estou falando aqui. Vai sofrer. Então, no tempo lá do Antigo Testamento, eles agiam dessa forma. Mas no Novo Testamento, já no Novo Testamento, na época de Jesus, como eles entendiam e como eles praticavam isso? Já era bem diferente. Antes do povo entrar na terra prometida, Moisés, ele nunca deixou de lembrá-los sobre os deveres de honrar pai e mãe, nunca. Sempre vem trazendo à tona isso. E como eu disse, Josué fazia a citação, não deixe de ver esse livro, não deixe de ensinar. Era algo que eles tinham. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem. Você sabe por que é tão importante participar dos estudos na igreja? Participar de grupos, participar de reunião, participar de grupos de casas, enfim, de tudo, para que a gente não esqueça essa palavra. Para que essa palavra se enraize no coração. Quando nós negligenciamos isso, a gente começa a decair da fé, a gente começa a enfraquecer. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles negligenciaram esse estudo, e quando chegou aqui na época de Jesus, ele estava agindo diferente. Gerações vieram, e vai caindo, vai diminuindo. O ciclo vai sendo quebrado. Por isso é importante a gente não falhar, a gente continuar firme no caminho do Senhor. Era isso. Então, como eles entendiam, como eles praticavam? Essa geração, na época de Jesus, eles entenderam de forma errada, certo? Como eu já disse, versículo 12, versículo 13, né? Que a gente até já leu aqui, Jesus vai mostrando para eles aqui algo interessante. Então, Jesus disse que eles invalidaram a palavra de Deus pela própria tradição. Eles começaram a pegar tradições e começaram a colocar no lugar da lei e da palavra de Deus, e as coisas foram mudando. Não precisa mais ensinar desse jeito não, que eles vão aprender. Não. É regra ensinar as coisas certas. Se nós negligenciarmos e falharmos isso, vai arrebentar lá na frente. Vai arrebentar. Ajudar os pais a
A ajuda aos pais vem antes, escute bem isso aqui, isso é importante. A ajuda aos pais, ela vem antes da obra de Deus. Você sabia disso? A obra de Deus é importante demais, irmãos. Mas você não pode negligenciar a ajuda aos seus pais por causa da obra de Deus. Deus não se agrada disso. Esses homens aqui estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso. Se viesse alguém em busca de ajuda, mesmo que fossem os pais, o que eles diziam, não podemos ajudar não, porque o que a gente tem aqui é para oferta a Deus. E era isso que Jesus estava rebatendo aqui deles. Era isso que Jesus estava dizendo aqui. Olha, vós, porém, dizeis, versículo 11, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podeis aproveitar de mim é corbã, isto é oferta para o Senhor. Se alguém disser isso, ou fizer isso, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus está pegando de frente aqui com ele, vocês estão errados. Vocês estão negligenciando isso. Jesus aqui está mostrando, de uma vez por toda a hipocrisia dele. Vocês são hipócritas. Vocês agem de forma errada. Vocês não querem ajudar e diz que é porque o que vocês têm aqui é para Deus. Está errado. Não é para Deus. É porque são ruins mesmo de coração. É porque vocês não prestam. Não querem ajudar os pais. Não querem. E aí, eles, no contexto aqui, né, eles iam reclamando porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e isso contamina o homem, né? Mas Jesus fala que isso não contamina o homem, não contamina de forma nenhuma. O que sai da boca do homem é o que contamina, está aí na palavra, Jesus está falando isso. E Jesus já diz mais, o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Aí diz, o que vem de dentro do coração do homem é o que procede dos maus desígnios. Aí Jesus faz uma lista. Olha aí, no versículo 21, 22 e 23, Jesus vai fazer uma lista. Ele vai dizer, versículo 21, o que está dentro do coração do homem é o que procede dos maus desígnios. Aí ele vai dizer, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, todos esses preceitos ruins estavam no coração daqueles homens. Por isso, eles não honravam pai e mãe. Por isso, eles se escondiam de trás da palavra de Deus, dizendo que estavam fazendo e que faziam certo, estavam agindo dessa forma. Eles esqueceram os desígnios, os ensinos, a ponto de não honrarem os pais. Mas Jesus ainda foi mais enfático com eles. Jesus disse, quem amaldiçoar o pai e a mãe será punido de morte. Levítico capítulo 20, versículo 9. Então, se nós... Agora, uma coisa que nós podemos pensar. Mas aí eu não estou ajudando meu pai e minha mãe, isso não é amaldiçoar. Se ele não tiver de onde tirar, você amaldiçoa ele. Você podia fazer alguma coisa que não fez. Isso é amaldiçoar. E aquele que amaldiçoa é passivo de morte. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos estar atentos a todas essas coisas. Agora, nos dias de hoje, como entende e como pratica? Hoje nós vivemos uma geração distante dessa honradez. Não estão nem aí para a vida, quanto mais para honrar pai e mãe. Não estão nem aí. Os lares, na sua maioria, estão em ruínas. Estão arrebentados. Esse é o ponto. Vivemos debaixo de uma guerra social, onde o conceito reto se tornou errado. Não tem mais nada. Se tornou sem prestígio algum. Nós estamos vivendo um momento em que o certo é errado e o errado é certo. Infelizmente, nós estamos vivendo essas coisas. O certo é errado e o errado é certo. Há uma inversão de valores gritante, irmão. E nós estamos no meio dessa luta, dessa guerra, dessa batalha. Cuidado com seus filhos. Ensine os seus filhos. E quando eu estou falando de filhos, eu também estou falando de netos. Porque muitos de nós aqui somos avós. Não temos mais filhos, mas temos netos, né?
E é perigoso nós não estarmos atentos a isso. E isso cresce e arrasta dia a dia uma quebra de honradez aos pais. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai diminuindo, vai diminuindo. Nós estamos vivendo isso. Nos dias de hoje, muitos, por que não dizer a maioria, né? Por que não dizer a maioria? Acham que isso é bobagem. Na nossa geração, a geração de hoje, eu não falo da minha geração, porque a minha geração é lá de trás, eu falo da geração de hoje, vocês jovens, os mais jovens que estão aqui, hoje, infelizmente, eles dizem, é bobagem, obedecer aos pais não dá certo, porque eles estão errados. Se cria na cabeça que o jovem, ele conhece a vida e os pais não, infelizmente eles agem assim, eles vivem assim. Os pais dos meus amigos não agem dessa forma. Os meus pais, eles são atrasados, eles são caretas, as coisas que eles querem, não, de forma nenhuma. Aqui eu me lembro do meu tempo de adolescente, e de muitos aqui, como os nossos pais lidavam conosco. Era interessante demais, era duro. Hoje em dia é moleza, os jovens de hoje vivem moleza. No meu tempo era duro, era pesado. O meu pai dizia assim, você tem que chegar às 10 horas. Se você chegar a 10 horas e 1 minuto, você não entra mais em casa. O meu cunhado, ele vinha lá para casa, namorar com a minha irmã, e ele vinha de bicicleta. Eu não tinha bicicleta. Quando ele chegava, ele descia da bicicleta, eu montava e ia para a casa da Fatinha, a namorar. Teve um dia que eu acho que essa bicicleta, não sei se ela furou o pneu, eu sei que eu me atrasei na volta. Lá eu não saía tarde não, eu saía no horário, só que eu me atrasei nesse dia. Quando eu cheguei em casa, o meu cunhado já tinha ido embora. Aí eu disse, agora ferrou. Aí eu fiquei com a bicicleta no meio da rua, que o papai não deixou mais entrar não. Moleza. Não era moleza, era difícil. Se eu fizesse alguma coisa que irritasse ele durante a semana, esse final de semana você não vai para a casa da namorada, e aí se eu fosse? Aí você diz, puxa, era. Hoje é mamão com açúcar hoje. O filho faz o que quer, sai a hora que quer, vai para onde quer, não diz nem para onde vai. Às vezes passa a noite fora. Dá preocupação aos pais. A adolescência hoje vive assim, desse jeito. Mas eu vivi a obediência. Eu honrei os meus pais. E hoje o Senhor tem abençoado a minha vida. Porque a promessa dele. Hoje é uma geração de revoltados, de mimados. Pode prestar atenção. Os jovens de hoje são mimados, são revoltados, são cheios de direitos. É dessa forma que eles agem, totalmente desesperançosos. Infelizmente, essa é a geração. Claro que eu não vou generalizar, porque tem pais ainda que cuidam dos filhos, ensinam, tem, mas a maioria não faz isso. E eles não conhecem de forma nenhuma os preceitos de Deus, de forma nenhuma. Agora deixa eu aplicar isso aqui para a minha vida e para a tua vida, para as nossas vidas. Como você tem ensinado o seu filho os caminhos do Senhor? Você que ainda não tem filho, mas almeja ter filho, preste atenção a essa palavra. E eduque, ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. A palavra de Deus fala isso em Provérbios. Porque até quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Aquilo que nós aprendemos com os nossos pais, e é conceitos de coisa certa, fica no coração, e ficando no coração não sai, principalmente se for conceitos de Deus. Isso é importante. Não perca o diálogo com seu filho, porque lá fora ele tem diálogo maior do que conosco em casa. Converse com ele, chame ele para falar, como foi tua escola, como foi teu dia, comece a puxar que ele fala. Agora se você se omitir e deixar, não precisa não, ele vai aumentando a cabeça dele com outras coisas, daqui a pouco você não consegue mais dominar o seu filho. Isso é importante, irmão. Isso é importante na nossa caminhada. Isso é muito importante. Educa a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ele não se desviará dele. Presta atenção com quem ele anda, presta atenção nas amizades dele, presta atenção no que ele aprende lá fora, para você rebater aqui dentro de casa, porque lá fora é uma luta grande. E dentro de casa, às vezes, você está tão preocupado com os afazeres, com as coisas, que você negligencia o que seu filho aprendeu, o que ele está vendo, o que ele está... Entendeu? Não dê espaço, porque o inimigo, ele quer destruir as nossas famílias. Mas Jesus está dizendo, honra teu pai e tua mãe. Mas eles só vão aprender a honrar pai e mãe se nós ensinarmos.
Se nós ensinarmos. A geração de hoje, infelizmente, não faça vista grossa de forma nenhuma. Se nós não ensinarmos correto, os nossos filhos, eles irão sofrer com o mundo. Porque, olha, o mundo ensina. O mundo ensina. Mas o começo do ensino precisa ser no lar. Porque aquilo que você ensina de bem aqui, se ele botar no coração, o mundo não tira. Não tira. Por isso nós precisamos ensinar bem. Precisa aprender dentro de casa a honrar pai e mãe. Isso irá estender ao semelhante e aos mais velhos. Quando nós fazemos assim, funciona. Não podemos negligenciar isso. Segunda lição. A importância de honrar pai e mãe. É importante demais. Efésios 6, versículo 2 e versículo 3 diz que honra o teu pai e a tua mãe. E este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e tenhas vida longa sobre a terra. Mandamento com promessa. Isso aqui é muito importante. É uma importante seríssima nisso aqui. Por quê? Porque a honra traz promessa de Deus. A honra, ela traz essa promessa de Deus. E essa promessa, ela precisa ser vista pelo ensino e pelo exemplo. E isso vem de você. Irmãos, olha, presta bem atenção. Jesus é maravilhoso no ensino. Jesus é perfeito no ensino. Quando você vai lá em Filipenses capítulo 2, ele nos dá um exemplo maravilhoso do que é essa honra. Porque veja bem, ele é Deus. Mas ele não usurpou ser igual a Deus. O que ele fez? Ele se esvaziou. Assumiu a forma de servo. E foi obediente a Deus até a morte, morte de cruz. O que é isso? É ensino, é exemplo, para que a gente possa seguir, para que a gente possa entender a importância da honra, principalmente a pai e mãe. Ele honrou o pai, ele honrou o pai. É importante isso aqui. Provérbios 4:10, 4 do 10 ao 13 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, no caminho da sabedoria te ensinarei, e pela vereda da retidão te fiz andar, em andando por elas não se embaraçarão os teus passos, se correres não tropeçarás, retenha instrução e não alargues, guarda-a, porque ela é tua vida. Olha o que é que Deus está ensinando, o que é que Deus está dizendo aí? Dando exemplo. E nós precisamos abraçar esse exemplo. E abraçar com firmeza, com segurança, não desistir dele. A importância de honrar pai e mãe, ela vem pela promessa de Deus. E qual é a promessa? Porque se colocar os teus dias, para que os dias sejam grandes na terra. Nós não podemos esquecer isso. Essa promessa é vital, é de Deus. E sabe, irmãos, é importante honrar os pais, porque a vida era regida pela lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 vai dizer que não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que você vai colher o que você planta. Se você desonra o seu pai, você será desonrado. Se você desonra sua mãe, você será desonrado. Isso é fantástico aqui. A maneira como você trata os pais será a maneira como você será tratado no futuro. Por isso nós não podemos negligenciar isso. Quando honramos nossos pais, não só obedecemos a Deus, mas plantamos semente de honra e bênção para a nossa vida no futuro. Amém? É dessa forma. Hoje seu pai e sua mãe, mesmo que eles sejam rudes e grosseiros, mesmo que sejam pessoas assim, você precisa honrar. Até para que você não se torne a cópia deles no futuro. Porque se seu pai e sua mãe são rudes, continue honrando eles. Porque você vai ver que você precisa ser diferente dele para tratar os seus filhos. Eu me lembro que o meu pai não era rude, ele era duro, ele não era rude. Mas
ele não aliviava, ele pegava pesado. E até um dia desse eu conversando com a Fatinha, ela disse: se tu fosse igual tivesse sido igual ao teu pai, esses meninos tinham apanhado muito. Eu nunca olhei nem para bater, mas eles me obedeciam só no olhar, não era preciso bater, eles me obedeciam só em olhar. E eu coloquei no meu coração que não era necessário essa dureza assim de bater, porque o papai fazia isso, batia e botava de castigo. E de castigo o papai não era brincadeira não, era de joelho, de costa de frente para a parede, com a cadeira na cabeça. Vocês achando graça, mas vocês se lembram que era desse jeito mesmo. Os mais velhos aqui sabem. Eu ficava de joelho, olhando para a parede, não podia olhar, não podia virar o pescoço não, e a cadeira segurando aqui. Rapaz, tinha hora que não aguentava mais não, a coluna doendo. Vai ficar aí até... E eu disse: eu não vou colocar esse fardo sobre os meus filhos, mas eles vão me obedecer. Então, eu não queria ser igual, assim, eu não queria ser igual a ele nesse estilo, né? Mas eu queria ser um pai que os filhos olhassem e respeitassem. E isso, graças a Deus, eu consegui. Mas porque eu fui diferenciado, eu apanhei para poder aprender isso aí, certo? E, claro, ela traz, né, essa honra, ela traz a promessa de Deus e a bênção, né? A longevidade e a prosperidade depende dessa honra. Depende dessa honra. Porque na realidade Deus está dizendo: olha, se você honrar pai e mãe, vocês vão ter vida longa na terra. A vida que Deus quer dar. O significado dessa expressão, né? Vida longa na terra, é independente dos anos de vida que você vai viver. Independente disso, a vida será feliz e próspera. Isso é promessa de Deus. Pronto. A vida será feliz e próspera. Isso é promessa de Deus. É isso que Deus quer nos ensinar. É isso que Deus quer nos dar. Honra teu pai e tua mãe, que os seus dias serão prósperos e abençoados por Deus. Amém? Quer ter vida abençoada? Quer ter vida próspera? Honra o pai e honra a mãe. Mas é interessante que você vai dizer: mas eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe. E daí? Você vai deixar de honrar os outros porque não tem mais pai e mãe? Não. Precisamos ser honrados e precisamos honrar as pessoas. Honre os mais velhos, honre o seu semelhante, abençoe vidas. Isso é o conceito do cristão, do servo de Deus. Nós precisamos ser assim. Terceira e última lição: honrar a Deus como nosso Pai Celestial. O nosso Pai primordial é o Senhor. Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é o Senhor máximo de nossas vidas. Marcos 10, 7 e 10, ele está dizendo: honrar os pais, honra teu pai e tua mãe. Isso é importante demais. E nós precisamos honrar aqueles que nos criou. Pai e mãe, que nos criou. Nós precisamos honrá-los. E não por acaso que o mandamento central da lista de Deus é esse: honrar pai e mãe. Esse é o mandamento central de Deus, porque nele nós aprendemos a viver como gente, com pessoas que querem estar numa sociedade, precisam ter honradez com os pais. Muito do que seremos e do que passaremos na vida tem a ver com a atitude que temos em relação aos nossos pais. Tem a ver com essa atitude. Essa atitude não pode ser diferenciada. Esse mandamento é tão significativo que foi repetido no Novo Testamento por Jesus. Foi repetido, a fim de ratificar que essa verdade continua valendo. Honrar pai e mãe continua valendo. Não é algo que, isso foi coisa do passado. Não, continua valendo e é importante, é necessário. Tanto na antiga lei quanto na nova aliança. É necessário, ela foi e continua sendo necessário. Os pais são presentes de Deus, irmãos, para nós. Os pais são presentes de Deus, são instrumentos de bênção que Deus nos dá para progredirmos na vida, para não errarmos na vida, para trilharmos a vida, para assumirmos desafios. Os pais são importantes para isso. Você já imaginou a sua filha, mulher, sendo criada por você, mãe, e você não ensina nada para ela? Ela vai se arrebentar. O seu filho, homem, sendo criado por vocês, você não ensina nada para ele, vai se arrebentar. Não podemos fazer isso com os nossos filhos, porque aí, quando nós ensinamos, eles aprendem a nos honrar, e no futuro eles vão honrar outras pessoas.
Aqueles que querem aprender com a vida, tem gente que não ensina e diz, o mundo ensina. Você ouviu essa expressão? A vida ensina aí. A vida vai ensinar. Aqueles que aprendem com a vida não terão o mesmo amor e cuidado dos pais. Não vai ter, de forma nenhuma. A vida é a pior das professoras que pode existir. Porque veja bem, o que é que a vida faz? Ela primeiro dá a prova e depois ela ensina a lição. É diferente. Ela primeiro faz você sofrer, para depois mostrar qual é a lição. É isso que acontece. Honrar os nossos pais na terra nos ensina a honrar o nosso Pai do céu. Você quer honrar a Deus? Aprenda a honrar o seu pai e sua mãe aqui. Você vai honrar a Deus. Você vai honrar a Deus. Eu quero ler um salmo com você aqui para a gente encerrar. Salmo 96. Salmo 96, versículo 7 diz assim: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Podemos adorar a Deus de diversas formas, em louvor, em exaltação. Podemos adorar a Deus ofertando, servindo de todo ser, dando a vida a Ele. Isso é honra. Precisamos entender que isso é honra. Honramos a Deus quando demonstramos através da nossa forma de vida o amor que nós temos por Jesus, a forma que nós vivemos para Jesus. Isso é honrar a Deus. Quando honramos a Deus, quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, eu aprendi o melhor do Senhor. Quando a honra começa no coração do homem, ele começa a ser expressado de fora para dentro. E é interessante que não precisa que as pessoas vejam. O importante é o que Deus conhece de mim e de você, através dessa honra. Através dessa honra, Deus irá nos conhecer. E se honrar os nossos pais na terra traz longa vida na terra, honrar o nosso Pai Celeste traz vida eterna no porvir até nós agora. O que é que eu quero dizer com isso? Nós começamos a desfrutar da eternidade aqui, certo? Nós começamos aqui. Então deixa eu fazer uma pergunta. É possível de fato e de verdade viver a eternidade aqui? Isso é importante nós descobrirmos. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, nós estamos começando a dar passos de coisas eternas. Olha o que é que nos diz aí João capítulo 5, versículo 24. Note aí para depois você ler em casa, mas deixa eu dizer aqui. Em verdade vos digo, dizendo Jesus, em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O que ele está dizendo? Que nós podemos começar a viver a vida eterna aqui. E nós podemos sim começar a viver a vida eterna aqui. A vida eterna pode começar a ser vivida aqui, e só depende de cada um de nós, só depende de mim e de você. Se nós honrarmos os nossos pais, nós honramos a Deus, e essa honra refletirá no começar a viver a vida eterna, mesmo que ainda estejamos aqui. Jesus nos ensina isso, e lá em João, capítulo 7, capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal, no versículo 13 ele diz assim: a vida eterna é esta, escute bem as palavras de Jesus, a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, falando a Deus, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Você conhece Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você honra Jesus? Então você já começou a viver a vida eterna aqui. Amém? Nós começamos a viver a vida eterna aqui. Nós estamos trilhando essa vida e não podemos nos desviar. E algo importante que eu e você não podemos deixar passar: não podemos deixar de honrar pai e mãe.
porque é um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa, e essa promessa vem de Deus, do Senhor, que fez todas as coisas, fez os céus, fez a terra, fez a minha vida, fez a tua vida. Ele espera que nós sejamos pessoas que honrem os pais. Jesus bateu de frente com esses homens aqui, porque eles não honravam. Ah, vocês não honram não, porque eles vêm aqui atrás de alguma coisa e você não ajuda, diz que vocês têm a profeta. Não, vocês têm coração ruim, vocês são perversos. Nós precisamos seguir o que Deus está nos dizendo. Honra pai e mãe, ajude eles da necessidade no que for possível. A palavra de Deus diz que os filhos, os pais entesouram para os filhos, é verdade, mas vai chegar um período que o pai não consegue mais, aí os filhos já estão entesourados, eles vão ajudar. Isso é um ciclo da vida, isso é honra. Honra teu pai, honra tua mãe, e você vai ter vida longa, você vai ter vida melhor. Não importa o tanto de tempo que você vai viver, mas a sua vida vai ser abençoada por Deus. Amém? Amém. 3 aplicações para vocês meditarem na semana e falarem no grupo, porque não é eu que vou falar no grupo, é vocês que vão estar aqui no grupo. Primeiro, honrar os pais é mandamento de Deus, tão importante que Jesus deu ênfase no Novo Testamento. Jesus falou lá do que Moisés tinha falado, mas ele deu ênfase no Novo Testamento, porque aqueles homens haviam esquecido disso, e essa ênfase, irmão, precisa estar sendo dita no nosso meio todo dia, para que a gente não esqueça o quão é importante honrar pai e mãe. E quando eu falo também, mais uma coisinha aqui, quando eu falo também honrar pai e mãe, eu quero dizer uma coisa aqui: não deixe de falar de Jesus para ele se ele não for crente. Isso é mais do que importante, porque honrar também é levar Deus à presença das pessoas. Fala de Jesus para os teus pais se eles não forem crentes, fala, não deixa de falar não, continua falando, porque eles vão ouvir, a palavra vai ficar no coração e vai germinar, e aí pode haver uma mudança de vida. Segundo, honrar pai e mãe tem importância e faz alcançar a bênção e promessas de Deus. É isso que eu falei há pouco tempo. As bênçãos de Deus são alcançadas debaixo dessa honra que nós temos para com os pais, para com o pai, para com a mãe. E terceiro, honrar pai e mãe nos ensina a amar e honrar o nosso Deus. Quer aprender a amar e honrar mais Deus? Honra o teu pai e tua mãe. Honra, porque isso vai te levar a amar e a honrar mais a Deus. Amém? Pronto, eu terminei agora a introdução da mensagem, certo? Mas como vocês já estão cansados, e eu estou vendo, né? Nós vamos ficar de pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a minha vida, a tua vida, a vida de todos nós. Que a gente continue sempre nessa alegria de servir ao Senhor. Que a gente sempre, assim, mesmo que as mensagens sejam longas, sejam cansativas, mas nós estamos aprendendo de Deus, porque assim como vocês também estão cansados, eu também estou. Assim como vocês estão aí, eu também estou. E já bebi tanta água aqui, minha garganta aqui está quase fechando, mas é para a honra e glória do Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar. Ó Deus, Tu és soberano, maravilhoso e eterno, Senhor. Te agradeço por esse momento, pela Tua magnitude e majestade no nosso meio, pelos Teus ensinos, ó Deus, que confronta a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Esse ensino, ó Deus, tão maravilhoso, que é honrar pai e mãe. Ó Deus, como a Tua palavra fala, como a Tua palavra mergulha nos nossos corações. Abençoa, Pai, a Tua igreja, que ora está presente aqui, aqueles que também estão nos ouvindo pelas redes sociais, que a Tua graça seja derramada sobre suas vidas. Ajuda-os, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a prosseguir, a continuar caminhando nessa verdade, porque nós queremos, ó Deus, cada dia crescer e crescer até chegarmos à varonilidade de Cristo, Senhor. Da Tua misericórdia, graça e amor nos alcance cada instante e cada dia. Louvado seja o nome Teu, Pai, para toda a eternidade. Tu és majestoso, Tu és Senhor, Tu és glorioso, Tu és o nosso sustentáculo, a nossa vida, a nossa firmeza, Pai. Para onde nós vamos, Senhor? Para canto nenhum. Não há vida sem Ti, e nós já aprendemos isso.
mas queremos, ó Deus, cada dia melhorar mais, queremos cada dia, ó Deus, fazer mais a diferença, e essa diferença só pode ser feita, ó Deus, quando Cristo Jesus, de fato e de verdade, habita no coração de cada um de nós. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, ajuda cada um de nós a fazermos a tua vontade e continuarmos prosseguindo rumo à vida eterna. Aqui nós começamos, mas queremos um dia sentar à mesa contigo, ceando e dizendo: ó Senhor, muito obrigado por ter clareado o meu caminho e hoje nós estamos aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te peço uma boa semana em nome dele, que a tua graça venha sobre nossas vidas, livra-nos de todo o mal, leva cada um de nós são e salvo e protegidos para os nossos lares, e que a tua graça, misericórdia, amor e presença seja sempre na vida de cada um de nós, pois é em nome de Jesus, teu Filho, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém, e louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, a vida de cada um de vocês. Amém.